Olá, querido irmão, querida irmã, aqui Rádio Ouvinte da Alvorada, você que nos acompanha também pelo Spotify, pelo YouTube da Rádio Alvorada Londrina. Sejam bem-vindos para esse nosso podcast, Amigo de Deus. Aqui nós temos um espaço para tratarmos das questões da vida espiritual, questões tão importantes para nós, sobretudo nesse mundo, nessas circunstâncias hoje, em que o materialismo impera, em que o indiferentismo religioso também cresce, em que as confusões em relação a Deus e a religião e a fé são grandes. Grandes confusões são semeadas na sociedade hoje, dizendo que em todas as religiões são iguais, que é mentira, não é? E que em todos os lugares, em todo tipo de religião você pode encontrar Deus e ela te salva, também é mentira. E a Igreja Católica nos ensina isso. Então, esse espaço aqui nós temos de reflexão e de oração, nos ajuda a crescer espiritualmente. Esse é um programa de direção espiritual. É um convite para você, para mim, para crescermos na amizade com Deus, para cada vez mais, a cada dia, no cotidiano das nossas vidas, nos tornarmos, de fato, amigos de Deus, amigos fortes de Deus. E para vivermos a nossa vocação, vamos pedir então as luzes e a ação do Espírito Santo sobre cada um de nós nesse momento, nesse início do nosso programa. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Castíssimo São José, rogai por nós. Nós estamos iniciando um novo mês, um mês de novembro. Terminamos o mês de outubro, falamos muito aqui sobre missão, sobre a realidade da missão, sobre a nossa vocação a ir anunciar o Evangelho, que é uma vocação perene. Enquanto estivermos no mundo, Deus conta conosco para anunciar o Evangelho. Deus conta conosco para conquistar o coração das pessoas para Ele, de povoar o céu. Víamos isso, não é? Sobretudo a vocação de quem é casado, é encher a terra para povoar o céu. E depois nós vamos auxiliar, ajudar as pessoas a crescerem na fé, a crescerem no amor a Deus, abrirem o seu coração para a ação de Deus. E o mês de novembro é um mês que começa, o primeiro dia de novembro, já começa falando sobre santidade. É o dia de Todos os Santos, não é mesmo? Mas geralmente aqui no Brasil é o contrário, nós celebramos primeiro Finados, que é no dia 2, e o dia de Todos os Santos nós celebramos logo no domingo logo após o dia 1º de novembro. E esse ano, pela providência divina, nós celebramos o dia de Todos os Santos no sábado e Finados no domingo. Então esse nosso programa de hoje, o tema dele é um tema muito especial, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre morte, sobre vida, sobre santidade, sobre eternidade. Permaneça conosco. E agora eu convido você a acompanharmos o Evangelho que nós ouvimos na missa de Todos os Santos. O sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Então, se você tem condições, se você consegue fazer isso nesse momento, pega a sua Sagrada Escritura, pega a sua Bíblia e vamos acompanhar. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A providência divina permitiu que nesse ano, então, a solenidade de Todos os Santos viesse antes de finados, da comemoração dos fiéis defuntos. E nós podemos entender que a providência divina nos esteja querendo dizer que para termos uma boa morte, é preciso que tenhamos antes uma vida santa. Para termos uma boa morte, é preciso ter uma vida santa. E aqui nesse evangelho, o evangelho que a igreja escolheu para a solenidade de Todos os Santos, é o evangelho das bem-aventuranças, em que Jesus diz: bem-aventurados, 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 e vai repetindo: bem-aventurados, felizes, 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 felizes. Felizes aqueles que vivem no mundo, nos reveses do mundo, nas dificuldades do mundo, nos problemas, nas dificuldades, porque foi isso que Jesus apresentou. Aqueles que têm necessidades várias, esses são felizes. Então a igreja, colocando esse evangelho, ela quer ensinar para nós o seguinte: que felicidade e santidade são sinônimos. Vida feliz e santidade são a mesma coisa. Santidade e felicidade são a mesmíssima coisa. Para nós que temos fé, sabemos disso, que a única possibilidade de sermos felizes é sermos santos. E se formos santos, seremos felizes. Todas as pessoas que estão no céu são santas. As almas que estão no céu são santas, porque já contemplam a Deus, já estão unidos a Deus. Na solenidade de Todos os Santos, nós celebramos não apenas aqueles que foram canonizados e que têm imagens, que sabemos o nome, conhecemos a vida, não. Lá estão todas as pessoas que morreram em Deus, que morreram em estado de graça, que morreram na graça de Deus, na amizade com Deus, que na sua vida buscaram a Deus. Essas pessoas estão no céu, já passaram pelo purgatório, a maioria delas estão no céu hoje. E o nosso olhar tem que estar posto na eternidade. Precisamos estar olhando para a eternidade, porque o céu também é para nós. Mas o céu é alcançado por aqueles que aqui decidiram ser santos. Que a Virgem Maria, nossa mãe, a Virgem Santíssima, São José, nosso Pai e Senhor, e todos os santos que estão no céu intercedam por nós, para que também nós sejamos santos. Assim seja. Quando nós vamos pensar então na celebração da comemoração dos fiéis defuntos, que já fizemos, ou na solenidade de Todos os Santos, celebramos sábado e domingo. Você aí na sua paróquia participou das celebrações, das missas, ouviu as leituras. Então nós temos ocasião então de meditar, quando pensamos em finados de Todos os Santos. Nós temos ocasião de meditar, de pensar, de refletir, de rezar sobre a morte, sobre a vida e sobre a eternidade também. E nós sabemos que a morte é um grande mistério. A morte é um grande mistério. Mas nós sabemos também que, embora nós morremos, nós não fomos criados para morrer. O ser humano foi criado mortal, sim, fomos criados mortais. Mas a morte não estava no plano original de Deus. A morte é a consequência do mau uso da liberdade humana. A liberdade é um grande dom de Deus. E os seres humanos tinham o dom da imortalidade. Sim, o ser humano tinha o dom da imortalidade. Embora algumas pessoas discordem disso, mas essa é a doutrina da igreja. A doutrina perene da igreja, nós estamos com a igreja. O ser humano tinha o dom da imortalidade. Nós não fomos criados por Deus para morrer, embora sendo mortais. Tínhamos o dom da imortalidade, uma graça.
E nós vemos lá em Gênesis 2, dos versículos 16 a 17, você pode conferir na sua Sagrada Escritura, Gênesis 2, 16 a 17, nós vemos que Deus diz a Adão e Eva: podeis comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Pois no dia em que dela comerdes, de certo morrerás. Deus colocou um limite. Deus deu uma ordem. E o que Adão e Eva fizeram? Nós vemos o que eles fizeram em Gênesis 3, versículo 6. A mulher colheu o fruto, comeu dele e o deu ao seu marido. E ele também comeu. Eles desobedeceram a Deus. Desobediência, desejo de autossuficiência, orgulho e desconfiança. É o que nós vemos nessa atitude de Adão e Eva. Deus havia colocado um limite para eles, mas eles o transpuseram. E as consequências não tardaram dessa transgressão. Consequências essas que chegam até nós, até você e até a mim hoje. Porque todos os seres humanos herdam o pecado original. Porque nós herdamos também de Adão e Eva a humanidade. Quando nós lemos em Gênesis 3,19, nós vemos quais são essas consequências dessa transgressão. Você pode acompanhar comigo. Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o pão, diz Deus, até voltares ao solo, do qual foste tirado. Porque tu és pó, e ao pó retornarás. Esse versículo é o versículo que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas, quando as cinzas são impostas nas nossas cabeças. O padre, o sacerdote diz: tu és pó e ao pó retornarás. Ele está nos lembrando que nós morremos. E com isso, com essa lembrança, ele nos lembra que a transgressão dos nossos primeiros pais teve essa consequência drástica da morte, que não estava no plano de Deus. Deus havia dito a eles que morreriam se não realizassem aquilo que Deus pedia. E eles preferiram ouvir a serpente do que ouvir a Deus. São Paulo comenta essa dura e triste realidade. Romanos 5,12. Como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte e o pecado estão juntas. São realidades que estão unidas. Porque o pecado é uma desobediência. O pecado é uma transgressão. O pecado é voltar as costas a Deus. O pecado é não querer realizar o plano de Deus. Não é? Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, disse São Paulo. O salário do pecado é a morte. Adão e Eva quiseram correr o risco. E eles sofreram as consequências. Mas não apenas eles. Você e eu também. E a morte de fato é uma dessas várias consequências do ser humano ter escolhido ser feliz sem Deus. De não ter querido viver em plenitude o plano original de Deus. E isso nos ajuda a pensar em nós mesmos, hoje, no hoje da nossa vida. Isso ajuda você a pensar na sua vida e me ajuda a pensar na minha vida e a nos fazermos uma pergunta, a nos colocarmos uma pergunta. Nós somos descendentes de Adão, eu sou descendente de Adão, você também. Eu sou marcado pelo pecado original, você é marcado pelo pecado original. Mas nós continuamos livres. E o plano de Deus é para nós. O plano de Deus é para você. O plano de Deus é para mim. Mas como é que eu uso a minha liberdade? Como é que você usa a sua liberdade? Como é que eu vivo o plano de Deus? Como é que você vive o plano de Deus? E aqui nós passamos no segundo ponto dessa nossa reflexão, dessa nossa meditação, que é a santidade. Porque a santidade é viver o plano de Deus. A santidade é usar adequadamente a liberdade
que é um dom de Deus. São Pedro, o primeiro Papa, ele nos lembra, lá na sua segunda carta, logo no início, esse apóstolo que foi escolhido por Jesus para ser o chefe do colégio apostólico. Jesus havia dado para São Pedro, deu a São Pedro, uma missão que até hoje os papas têm, uma missão fundamental de guardar os irmãos na fé, de confirmar os irmãos na fé. E imagine naquele início da igreja como essa missão era extremamente importante, extremamente necessária. Mas São Pedro nos lembra lá no início da sua segunda carta o seguinte: por meio das grandiosas e preciosas promessas de Deus, os cristãos podem se tornar participantes da natureza divina. Participar da natureza divina. Esse é o plano de Deus. Participar da vida de Deus, da felicidade de Deus. Esse é o novo plano de Deus. Eu não sei se você já pensou nisso, que você hoje, eu também, nós somos chamados a participar da vida de Deus. E isso é muito grande, isso é grandioso, isso é enorme. Participar da vida de Deus. Eu acho que se Deus não tivesse dito isso para nós nunca pensaríamos nisso. Que o ser humano é uma criatura tão pequena, tão miserável, feita de barro, somos pó, voltaremos ao pó. Imaginar que nós podemos participar da mesma felicidade, da mesma vida que o Criador do universo. Nem as melhores mentes pensariam isso. O Aristóteles, uma das maiores mentes da face da Terra, não conseguiu pensar isso. Ele conseguiu compreender que o mundo havia sido criado por alguém, por um ser superior. Mas ele nunca imaginaria que a criatura poderia estar em contato com esse ser e, muito mais do que isso, viver a mesma vida deste ser, que nós sabemos que é Deus. Isso é muito grande e esse é o novo plano de Deus. Muito melhor do que o primeiro. Muito melhor do que o primeiro plano. Adão e Eva conviviam com Deus. Nós sabemos isso porque nós vimos que Deus, ao cair da tarde, ia ao Éden passear para conviver com Adão e Eva. Mas você e eu temos um chamado muito mais profundo do que esse. Muito mais do que conviver com Deus. Tem esse documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, que é um documento que fala das alegrias e esperanças da igreja no mundo, da igreja na sociedade, dos seres humanos na sociedade. Você pode conferir comigo, é o número 19 desse documento. Nós vemos lá escrito o seguinte: a razão principal da dignidade humana consiste na vocação do homem para a comunhão, para a união com Deus. E o que mais me impressiona nesse ponto, nesse número da Gaudium et Spes, que é um documento muito conhecido, muito falado, mas este trecho é pouco explorado, infelizmente. Mas você que me ouve agora, você vai dar uma olhada nesse documento do Concílio Vaticano II, porque nós somos a igreja que está implantando no mundo o Concílio Vaticano II. Então nós precisamos ler os documentos do concílio. Muito mais do que ler o que se fala sobre o concílio, é ler os documentos do Concílio Vaticano II. Porque ali nós vemos a fonte do pensamento dos papas e dos bispos que viam, que contemplavam a realidade, que necessitava de uma adaptação do evangelho para que o homem moderno, o homem pós-moderno, pudesse se abrir a Deus. E pasmem, esse ponto que eu li aqui, veja, é algo que eu tenho falado muito aqui no nosso programa, no nosso podcast. E é algo que nós, hoje, podemos pensar que é uma necessidade de que os católicos, que os cristãos ouçam, que foram chamados para a santidade, que foram chamados para se unirem a Deus. Só que esse ponto, o Papa e os bispos no Concílio Vaticano II não estão falando com os cristãos, não estão falando com os católicos. Esse é o primeiro ponto do trecho desse documento em que os papas que o Papa e os bispos falam com os ateus.
Isso é impressionante. Isso nos mostra que esse é o plano mais genuíno de Deus para a humanidade, a união com Deus. Você e eu temos uma altíssima dignidade. Todos os seres humanos no mundo têm uma altíssima dignidade. Nós somos criados para nos unirmos a Deus. Nós somos criados para estar em comunhão com Deus. Essa é a razão de ser da nossa existência. E desobedecer a Deus, nós estamos falando de nos unirmos a Deus como plano de Deus para nós, de viver em comunhão com Deus. E desobedecer a Deus, não viver o plano de Deus, tem consequências, claro que tem consequências. E consequências muito drásticas. Só que viver o plano de Deus tem consequências maravilhosas, consequências espetaculares. Santidade é decidir-se por viver a vontade de Deus. E todos nós somos chamados a isso. Todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados a viver o plano de Deus, a viver a vontade de Deus. E nesse ponto eu te convido a ler mais um trecho de um documento do Concílio Vaticano II, um documento que fala sobre a Igreja, um documento chamado Lumen Gentium. E no número 10 desse documento, nós vemos o Papa e os bispos falando que nós somos chamados à santidade, a vocação universal à santidade. Exatamente, o Concílio Vaticano II tem como principal tema a santidade. Esse é o tema. É isso que nós precisamos lembrar do Concílio Vaticano II. E é isso que nós precisamos implantar. Santidade. Santidade. Nós lemos lá então no documento do Concílio Vaticano II. O Senhor Jesus, mestre e modelo divino de toda perfeição, a todos e a cada um dos discípulos de qualquer condição, pregou a santidade de vida, da qual ele mesmo era o autor e o supremo modelo. Ele disse, então o documento cita Mateus 5,48: sede, portanto, perfeitos, assim como também o vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui é uma linguagem que Jesus usa naquela época, mas essa perfeição de que ele fala é santidade, é viver a vontade de Deus, viver o plano de Deus, e isso é muito bom, isso é muito bom. Nós ouvimos o Monsenhor Jonas repetir muitas vezes, ensinar muitas vezes, e isso virou até música, não é? Ou santos ou nada mais podemos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada. E nós podemos ir repetindo para nós mesmos até nós nos convencermos. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada. E essa pode ser uma ejaculatória para nós rezarmos, fazermos ao longo do nosso dia, de modo que o nosso coração vai se moldando a essa verdade para a qual nós somos criados. Ou santos ou nada mais eu posso ser. Ou santos ou nada podemos ser. Só existe uma possibilidade de vida feliz. Só existe uma possibilidade de vida com sentido. Só existe uma possibilidade de vida, da nossa vida valer a pena. A santidade. Qualquer outro tipo de vida, qualquer outro gênero de vida, leva à frustração, à tristeza, ao vazio, à perdição. Nós sabemos disso. Nós fomos criados pelo nosso bom Deus para coisas muito grandes, para coisas de santidade. Por isso que São Paulo disse, buscai as coisas do alto. E Jesus também, não é? Ajuntai o vosso tesouro no céu. Tenham o vosso tesouro no céu. São Pedro, lá na sua segunda carta, naquele primeiro capítulo, mas dos versículos de 1 a 11, eu convido você depois a pegar a sua Sagrada Escritura, sentar-se e ler esses versículos. Segunda carta de São Pedro, versículo de 1 a 11. São Pedro, que teve essa missão profunda, fundamental para a igreja, que o Papa também tem, de confirmar os irmãos na fé, ele coloca nesses versículos, segunda carta de São Pedro, lembrando, versículos de 1 a 11,
Ele coloca aí um programa de santidade, ele coloca aí os elementos que fazem parte da santidade. Dê uma olhada lá para você ver. Gente, essa coisa é muito séria. Isso é para nós. E essa é a igreja do Concílio Vaticano II, que nós ouvimos muito falar. A igreja do Concílio Vaticano II, a igreja que o Concílio Vaticano II afirma e quer edificar no mundo, é a igreja de santos. Sois pedras vivas, destinados a construir um edifício espiritual, de São Pedro. E nós vamos lá, então, pega a sua Sagrada Escritura, leia, releia esses versículos, medite, reze com eles e os viva também, você e eu. E vamos anunciar essa mesma verdade às pessoas. Nós estamos num momento do mundo, um momento difícil, muito difícil. Um momento de crise. Todos sabem disso. E São José Maria Escrivá, ele disse que estas crises mundiais são crises de santos. Estas crises mundiais são crises de santos, de São José Maria Escrivá. O mundo não está bem. Conflitos, guerras, mortes, fome, tristeza, vazio e por aí vai. Todo mundo sabe disso. E se repete muito isso. Você sabe isso muito mais do que eu. Eu não gasto a maior parte do meu tempo assistindo televisão, assistindo esses programas policiais que só passam tragédia, problemas, mortes e por aí vai. Só mostram o que tem de mal, de podre na sociedade, ou mesmo na internet, nessas várias notícias, vários jornais que circulam por aí, que ganham dinheiro falando só sobre o que tem de ruim. Não, eu não gasto meu tempo, a maior parte do meu tempo vendo isso. Mas todos sabemos que o mundo não vai bem. Todos sabemos que a sociedade não vai bem. Isso é sabido de todos nós. Mas a pergunta que não quer calar, a pergunta que uma pessoa de fé faz é: a santidade, a vida verdadeiramente santa, ela continua sendo proposta como uma solução para tudo isto? A santidade continua sendo proposta como a melhor solução? A igreja sempre colocou a santidade como a solução para todos os problemas do mundo. Todos os problemas do mundo. E é verdade, até um cientista no seu laboratório, fazendo uma pesquisa, quanto mais santo for ele, mais soluções de resolver o seu problema ele tem. A vida é para ser vivida na santidade, em todas as suas circunstâncias. E esses problemas precisam ter como resposta a santidade. E a resposta proposta é a santidade? Não. Muito bem, então nós já sabemos o que vai acontecer. Tudo vai piorar. Se a santidade não for proposta como uma resposta, nós já sabemos o que vai acontecer. Essa situação de crise, ela só vai se intensificar. O que está ruim vai ficar ainda pior, se a santidade não for a solução. No 30º domingo do tempo comum, nós víamos, na segunda leitura, que a nossa vida é um combate, é uma batalha. São Paulo dizia: combati o bom combate, guardei a fé, completei a corrida. Ele nos lembrava que a nossa vida é um combate, é uma batalha. Não exterior, mas a nossa guerra, ela é interior. Santidade, como víamos, é viver a vontade de Deus. É viver a vontade de Deus. E a decisão para isso começa aqui dentro do nosso coração. Então o combate começa dentro de nós. Por isso que nós falamos que a vida espiritual é vida interior. Vida interior. As nossas ações que são vistas no exterior de nós, elas são gestadas, elas têm seu início, a sua fonte, no interior de nós. E aqui nós lembramos que nós somos habitados por Deus. Deus mora em nós. E é Deus que nos inspira bons propósitos. Deus que nos inspira viver uma vida de virtudes. Deus que nos inspira a entregar a nossa vida. Deus é quem nos inspira desde dentro a sacrificar a nossa vida por um propósito nobre, bom, justo
que vale a pena. A nossa batalha começa no interior. É verdade que muitos de nós passam a maior parte do nosso tempo brigando uns com os outros, achando que o nosso maior inimigo está fora de nós, mas não. A nossa principal batalha é dentro de nós. Combati o bom combate, guardei a fé, completei a corrida. Então São Paulo está nos chamando a atenção para a nossa batalha verdadeira, para a nossa principal batalha. E quando nós lemos em Eclesiástico 35:20, você pode conferir na Sagrada Escritura, eu te pergunto, eu vou ler uma frase e te pergunto o que essa frase desperta em você quando você a ouve. Presta atenção. Nos diz o autor do Eclesiástico: quem serve a Deus como Ele quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. Quem serve a Deus como Ele quer, será bem acolhido. Quem serve a Deus como Ele quer. O que essa frase desperta em você? O que essa frase desperta em nós? É verdade que quando nós pensamos neste assunto aqui, como que desperta em nós, ou como que aparece em nós uma espécie de um cabo de guerra entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Eis a luta que eu comentava. Essa é a luta. Essa é a batalha. Onde nós somos os nossos maiores inimigos. Uma luta entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Porque nós queremos fazer não o que Deus quer a maior parte das vezes. Nós queremos fazer o que nós queremos. E muitas vezes nós pegamos a Sagrada Escritura e tentamos até contorcer, distorcer o que está nela, para que ela diga aquilo que nós queremos, não aquilo que Deus quer. Essa é a luta, essa é a batalha. Essa é a batalha. O nosso maior inimigo não é o demônio. O nosso maior inimigo não são os outros. Como dizia aquele filósofo idiota, o Sartre, não é? O inferno são os outros. Bom, talvez o inferno fosse ele, não é? Mas dizer que os outros são os problemas da nossa vida é não entender realmente a existência humana e o que realmente acontece na existência humana. A batalha é interior, para não deixarmos que as nossas más tendências, que as nossas más inclinações vindas do pecado original, meditação logo do início do nosso podcast de hoje, vençam em nós. A batalha é para deixar que Deus vença em nós, para tirar as resistências que nós temos e deixar Deus vencer em nós. Essa é a batalha. Se nós brigamos com os outros, é porque antes nós estamos em conflito. Se fala tanto em alcançar a paz, temos visto conflitos grandes no nosso país, não é mesmo? Todo mundo quer a paz. Verdade. Quem em sã consciência ia dizer assim, não, o que eu quero mesmo é guerra. Não, mas as pessoas fazem guerra e estão em conflitos porque querem realizar a paz. Muito bem. Mas se a santidade não está sendo proposta como a solução para alcançar a paz, então nunca vai ter paz. Esquece de paz. Esquece de paz. Vamos falar sobre outra coisa. Aí sim nós podemos falar sobre todas as frivolidades que são faladas hoje em dia. E não vou nem comentar porque você já sabe do que eu estou falando. Quando nós não falamos sobre aquilo que realmente importa, nós vamos começar a falar sobre tantas outras coisas que são periféricas, não é? Porque o que realmente vale a pena viver é a santidade, é a vida com Deus. Isso vale a pena ser vivido. E se nós queremos paz de verdade, o nosso coração não está em paz, porque a paz vem de um coração reconciliado com Deus. Se nós não estamos buscando reconciliar o nosso coração com Deus e anunciando isso para as pessoas, que as pessoas tenham o seu coração reconciliado com Deus, por meio da confissão, do sacramento da confissão, principalmente, depois da Eucaristia, depois da prática de virtude, de viver a vontade de Deus no seu dia a dia, se nós não estamos propagando isso, então esquece paz, não vai ter paz nunca. O que vai ter é cada vez mais guerra. Esquece paz, esqueçam da paz, se a santidade não for anunciada. Esquece. Nós estamos vendo os conflitos se intensificando. É consequência lógica de um anúncio de um evangelho distorcido. Não se anuncia o evangelho de Cristo. Qualquer pessoa pode... Eu tenho citado aqui para você versículos da Sagrada Escritura. Eu estou citando os versículos e você lê nos versículos Jesus dizendo isso. Você vê o maior apóstolo, o maior missionário, o apóstolo missionário que nós temos na igreja de São Paulo falando sobre isso.
O primeiro Papa falando sobre isso, sobre vida com Deus, participar da vida divina. Isso é santidade. Se isso não é anunciado, esquece de paz. Vai falar sobre outra coisa. Aliás, saia da igreja, vai viver outra coisa. Não gaste a sua vida com isso, não perca o seu tempo. Mas agora, se nós com sinceridade queremos realmente paz no mundo, paz no nosso país, paz nos nossos lares, nas nossas famílias, então primeiro precisa começar com os nossos corações. O teu coração e o meu coração precisam estar reconciliados com Deus. É preciso combater o bom combate da fé, completar a corrida. Não é momento de desistir. Não é momento de nós sermos vencidos pelo desânimo. Não é momento de nós nos deixarmos abater pelas frustrações. Não é momento de nós nos frustrarmos, nos desanimarmos pelas nossas quedas ou pelos maus exemplos que nós vemos de pessoas que deveriam ser de Deus, mas não são. Os nossos olhos precisam estar postos nesse momento na eternidade, na nossa morada do para sempre. A Santa Teresa d'Ávila, com 7 anos, ela e o seu priminho ficaram sabendo que no Oriente os cristãos eram assassinados pelos muçulmanos pelo simples fato de serem cristãos. E ao ficarem sabendo disso, Santa Teresa e o seu primo, que eram crianças, tomaram uma decisão que não é própria de uma criança. É própria de uma criança da fé, daqueles que vivem a infância espiritual, como disse a Santa Teresinha do Menino Jesus, e nós vimos um pouquinho isso no nosso programa passado. O que a Santa Teresa e o seu primo fizeram? Eles tiveram a decisão de irem para o Oriente para também eles serem assassinados em nome da fé, serem decapitados por Cristo. Então eles pegaram a sua trouxinha de roupa, colocaram no ombro e foram para o Oriente, saíram de casa, literalmente foram para o Oriente. Queriam morrer por Cristo, morrer pela fé, morrer pela igreja. Algo que os adultos hoje, os adultos de igreja, nem passam pela sua cabeça. E eles conversando, Santa Teresa e seu primo diziam: se nós morrermos por Cristo, se nós morrermos pela fé e pela igreja, como morrem esses cristãos heróis da fé lá no Oriente, nós viveremos com Deus para sempre, para sempre, para sempre. E viveremos felizes para sempre. E eles iam dizendo isso, e isso ia animando eles a continuarem o caminho. Então o tio de Santa Teresa encontrou eles no meio do caminho e trouxe eles de volta para casa. Eles não foram para o Oriente, eu acho que eles nem sabiam como chegaria lá, né? Eles não foram para o Oriente e não foram decapitados. Mas esse desejo do para sempre continuou na Santa Teresa até o último dia da sua vida. Ela sempre viveu com Deus, morreu com Cristo, e hoje ela vive o para sempre, na eternidade. Ela vive o para sempre. E pensando nesse para sempre, e olhando para a nossa realidade cheia de sofrimentos, problemas, dificuldades, sofrimentos e dores, eu te lembro o versículo 18 e o versículo 28 do capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos. Diz São Paulo: eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter obstáculos. Algumas vezes as coisas não vão dar certo, mas é para ser assim mesmo. Esses sofrimentos do tempo presente, a realidade presente, não se compara com aquilo que nos espera na eternidade. É isso que nós precisamos ter presentes. A nossa morada permanente não é aqui. Precisamos nos convencer disso. Nós somos criados para o céu. E vale a pena passar todo tipo de problema, de dificuldade, de desafio e de obstáculo aqui para vivermos o para sempre na eternidade. Sabendo que até esses problemas, esses sofrimentos, essas doenças, os reveses da vida cooperam para nós, para a nossa salvação e para a nossa santificação.
Então agora nesse ponto eu quero citar para você um trecho de um livro, O Senhor dos Anéis, que foi escrito por um autor católico, o Tolkien. Ele que foi criado por um padre. E nesse livro, que na verdade é uma trilogia, ele coloca vários valores que são próprios dos cristãos. Ele fez questão de deixar aqui registrado algo que serve para nós. E eles estão em uma batalha. E eles estão até mesmo perdendo a esperança. E nesse livro, ele coloca o personagem Gandalf, que é um mago, que é o personagem de um sábio. Ele coloca esse personagem dizendo: outros males existem que poderão vir, pois o próprio Sauron, que é a personificação do mal nessa história, pois o próprio Sauron é apenas um servidor e emissário. Todavia, não é nossa função controlar todas as marés do mundo, mas sim fazer o que pudermos para socorrer os tempos em que estamos inseridos, erradicando o mal dos campos que conhecemos, para que aqueles que vierem depois de nós tenham terra limpa para cultivar. Que tempo eles vão encontrar não é nossa função determinar. É nossa função santificar o mundo que nós vivemos, para que as próximas gerações encontrem um mundo melhor para viver. Se elas encontrarão ou não, diz o Gandalf, não é nossa missão, não é nossa função. A nossa função é sermos santos agora. A tua função, a minha função, é sermos santos agora. E para aqueles que assistiram o filme do Senhor dos Anéis, um outro personagem importante dessa trilogia, chamado Aragorn, que tinha como missão governar um reino chamado Gondor. No momento da batalha em que eles tinham menos esperança, e que eles estavam mais desanimados e no escuro, ele diz aos seus irmãos: algo que serve para você e serve para mim também na nossa batalha hoje. Filhos de Gondor, de Rohan, meus irmãos, vejam em seus olhos o mesmo medo que tiraria o coração de mim. Pode vir um dia em que a coragem dos homens falhe, em que abandonaremos nossos amigos e quebraremos todos os laços de companheirismo. Mas esse dia não é hoje. Pode vir uma hora de lobos e escudos despedaçados, quando a era dos homens ruirá. Mas esse dia não é hoje. Hoje nós lutamos por tudo aquilo que amamos. Nesta boa terra, eu os conclamo a lutar, homens do Oeste. Esse mesmo convite que o Aragorn, esse personagem do livro, faz aos seus companheiros de batalha, é o convite que eu dirijo a você. Hoje nós lutamos. Hoje nós não desistimos. Hoje nós combatemos o bom combate da fé. E nós agradecemos a Deus porque Ele nos coloca hoje, nesse hoje da história, para vivermos esse combate, para vivermos essa batalha. E o que nós pedimos a Deus é graça de perseverarmos até o fim, combatendo o bom combate, guardando a fé, terminando a corrida e no final recebermos o prêmio da glória eterna. Assim seja. E agora eu deixo a você e a sua família uma bênção muito especial, uma bênção para fortalecê-lo nesse combate, para alimentar a sua fé, a sua esperança e a caridade. E assim nós, você e eu, perseverarmos na santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Esse foi o nosso podcast Amigo de Deus. Nós nos encontramos na próxima terça-feira, aqui na Alvorada Londrina. Até lá.